Bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Meu nome é João Paulo Martins, sou advogado especialista em Direito Médico e hoje estamos aqui inaugurando o primeiro episódio do nosso podcast Diagnóstico Jurídico, com uma convidada muito especial, doutora Priscila Távora, que é médica, é dermatologista, é sócia e fundadora da Clínica Via. A Clínica Via, para mim, é um ícone da nossa cidade, não só em engenharia, mas de atendimentos que vem prestando à sociedade com equipes multidisciplinares, né? Vou passar agora a palavra para a doutora Priscila para se apresentar um pouco no nosso público, falar quem é a doutora Priscila, quando se formou, qual a sua especialidade. Primeiramente, queria aproveitar para agradecer esse convite. Estou me sentindo muito honrada em estar aqui participando desse primeiro episódio. Tenho certeza que vai ser um sucesso, João Paulo, que tudo que você bota a mão, eu sei que você faz com muita dedicação, hein? Então vai ser muita coisa boa por aí. Eu sou a Priscila Távora, sou médica dermatologista, terminei minha faculdade na Universidade Federal de Ceará e fiz residência médica em dermatologia no Centro de Dermatologia Dona Libânia, que é aqui em Fortaleza, que é um centro de referência em dermatologia no Brasil inteiro. Né? Então, eu achei que essa formação em residência médica é um diferencial ainda da dermatologia hoje, porque a gente tem visto que a nossa área tem sido muito invadida aí, né, por diversos profissionais, não médicos também, enfim. Então, a formação em residência médica é um diferencial que eu aconselho, inclusive, a todos que pensem em seguir esse caminho da estética. É isso. Espero somar muito aí nesse momento aqui de vocês. Priscila, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente também estar aqui com essa convidada tão especial. Nosso primeiro episódio de muitos que vão vir por aí. Priscila, para te iniciar nosso bate-papo, queria saber de ti como é que surgiu a ideia da Clínica Via, o que é que significa esse nome, como é que é o funcionamento de vocês, qual foi a tua ideia inicial da clínica? Olha, a Via, né? A ideia da clínica primeiro surgiu no meio da pandemia, durante a Covid, onde tudo fechou. Eu trabalhava numa clínica já de dermatologia estética. Esse sempre foi o meu caminho, minha escolha. Então, desde que eu terminei a residência, eu já fui para a estética. E eu trabalhava numa clínica muito grande aqui em Fortaleza. Quando a clínica fechou, porque tudo fechou, eu fui dar plantão no Hospital de Messejana, na aula do Covid, junto com meu marido. E o coordenador da unidade que a gente estava, que era uma pessoa conhecida da gente, já tanto minha como do Renato, meu marido, o Daniel, ele, além de cirurgião cardíaco, ele sempre foi um médico empreendedor. E ele empreendia além da medicina. Ele tinha uma empresa de energia solar, ele tinha uma empresa de realidade virtual. E aí, um belo dia, ele me fez o convite. Ele disse: "Tu não tem vontade de abrir uma clínica, de ter uma clínica tua?" E esse desejo, até então, ele não existia. Mas eu me agarrei com unhas e dentes nessa possibilidade de ter um sócio que tivesse uma experiência realmente na parte de gestão, porque como eu não tinha experiência nenhuma, eu achei que ele me ajudaria a dar esse passo. E ele também tinha MBA em gestão, né? Estava fazendo MBA em gestão. Então foi o empurrão que eu precisava. E daí surgiu a ideia da clínica, e desde o início a ideia é que realmente a gente foi maturando, mas a gente se alinhava muito realmente no objetivo de fazer um projeto extremamente disruptivo. E aí a Via surgiu dessa ideia muito disruptiva que eu vou falar aqui para vocês. Inclusive a engenharia da Via, você vê que a arquitetura dela, que ela é totalmente disruptiva, né? Você não tem, talvez em São Paulo e em outros estados, você tem aquele tipo de arquitetura, mas aqui em Fortaleza não é tão comum, que é um diferencial, né? Você chega lá, você se sente aconchegado, você sente que está na casa, em casa, né? Exatamente, mas tudo isso foi muito bem pensado, né? O primeiro surgiu o conselho, isso é que nós queríamos. A gente queria ter uma clínica multiespecialidades. Eu não queria que fosse só dermatologia, porque a esposa do Daniel, ela é endoscopista. Então a ideia é que ela faz essa parte de emagrecimento, né? De procedimentos de emagrecimento via endoscópica, não cirúrgica, né? Então a ideia é que ela marcasse uma ala de emagrecimento e eu fosse para uma ala de estética. Sim. E aí a gente pensou em outras especialidades que se relacionassem de uma certa forma com a estética também. Então daí surgiu a ideia da clínica multiespecialidade, mas que cada especialidade se comunicasse com o nosso objetivo, que era cuidar do paciente de forma 360 graus.
E aí, desde então, surgiu também a necessidade de colocar um vascular, um ginecologista, um endocrinologista, para que a gente realmente conseguisse atuar em todas as frentes, né? E cuidar do paciente realmente daqui para fora. Então, esse foi o primeiro conceito. O segundo conceito foi, nós queremos oferecer uma jornada transformadora para o paciente que nos escolhesse do início ao fim. Então, para que essa jornada realmente fosse algo nunca vivido antes, para mim ela precisava ser na casa, sabe? Eu tenho uma dificuldade, assim, para mim aqui eu me perdi, né? Então eu queria que o paciente tivesse essa facilidade de chegar no casa, entregar o carro e entrar sem ter trabalho nenhum, porque para mim isso já era uma espécie de cuidado, de atenção, de zelo com o paciente desde o início dele ali, do início da trajetória, né? Então a ideia da casa sempre existiu, mas a gente não encontrava a casa que falasse, né, a língua do que a gente queria, que tivesse realmente o sentido que a Via hoje tem. E aí essa foi a maior dificuldade da gente no início. Encontrar um local, né? E ali hoje na Via você chega, você vê que é muito confortável. Você chega, entrega o carro ali no valet, os meninos lá da entrada já estão super à disposição para te atender, para te receber. Você entra na clínica, já tem uma equipe ali que te recebe muito bem. Como a Camila sempre fala, que é a minha noiva. Lá sempre tem algumas comidas sem glúten para todo tipo de público, né? É muito bom você estar numa clínica e sentir esse aconchego, né? Que a Via passa muito isso, né? Tem aquele jardim também na frente que dá uma sensação que quebra um pouco aquela questão urbana, né, da nossa cidade e traz essa paz pra gente, né? Refúgio, né? A gente é um refúgio, tanto pra gente que trabalha, porque mesmo com 1 ano e meio de clínica, até hoje eu tenho a sensação, assim, de quando chego lá, é como se eu estivesse num paraíso, assim, num cantinho. É como se tivesse até o clima lá diferente, a temperatura mais amena, porque tem muito verde, né? E é um espaço muito amplo, por isso que eu falo que ela é disruptiva. Porque quando você entra numa clínica, normalmente você vê as pessoas tentarem aproveitar o máximo possível do espaço para transformar em salas de atendimento, para ter mais rotatividade, né? No caso, a gente, como a gente prezou muito por essa ideia da jornada, desse acolhimento, né? Porque a casa, ela fala isso, ela transpira isso. Então a gente quis deixar muitos espaços amplos, tanto de consultório, as salas são muito amplas, né? A gente manteve a arquitetura colonial antiga da casa, manteve a carcaça e por dentro a gente transformou, mas o projeto todo desde o início foi muito pensado nessa ideia do sensorial. Então as cores que foram escolhidas nas paredes, nos elementos que compõem a decoração, a arquitetura, toda foi pensada para trazer essa ideia de relaxamento para o paciente desde o início. Então a madeira ela é fosca, nós não temos brilhos na sala, é tudo muito fosco. A ideia é que o paciente seja o centro, né? Ele que se destaque e não o entorno. Então ele vai chegar lá e a ideia é que ele realmente relaxe, que ele sinta entrando numa casa. Então tem sofás, poltronas bem relaxantes, poltronas que abraçam mesmo. E é muito legal ver que a ideia que a gente tinha desde o início, os pacientes sentem, porque eles comentam, nossa, eu chego aqui, parece que eu estou em outro canto, eu estou lembrando das casas da minha infância, né? Sim, casa de vó. Então, eu acho que a gente conseguiu traduzir o nosso objetivo na casa desde o início, né? E é muito bom, né, doutora, que quando você tem um sonho, né, que você consegue realizar esse sonho, você idealiza esse sonho, você realiza, e você vê sócios comprando a sua ideia e compram mútuos, além dos pacientes. Eu acredito que você deve ter vários pacientes lá, vários pacientes que estão lá desde o início, desde a inauguração da Via até hoje. E isso é muito bom porque você vê que os pacientes compraram a ideia e se sentem à vontade e bem tratados, né, dentro da clínica. Com certeza. Mas assim, sabe, João Paulo, a casa, o projeto, a ideia, a gente falou ainda do nome Via, né, que eu acho que o nome Via, muita gente não entende até hoje e a gente tem que frisar muito, porque ele também foi muito pensado, muito estudado. A gente queria escolher um nome pequeno, mas um nome forte e que trouxesse uma mensagem positiva.
E a gente quis trabalhar muito em fortalecer o nome da clínica desde o início, para que todo mundo que estivesse ali fosse profissionais de destaque, enfim. Nunca tivemos a ideia de deixar um profissional só em destaque em detrimento dos outros. Muitas vezes a gente vê nessas clínicas um nome, né, do fulano de tal, centro fulano de tal, e aí os outros profissionais têm dificuldade de se posicionar. Sim. Então a gente quis trabalhar um nome e fortalecer esse nome. Então Via significa felicidade e alegria no Guarani. A gente foi buscar nos nossos povos originários, lá nos indígenas, uma palavra que trouxesse, né, toda essa simbologia que a gente pensa para o projeto. Então significa felicidade. E todo o brand da clínica foi estudado, assim, a gente foi atrás de professores que falassem mais dessa cultura dos povos originários, os desenhos que eles faziam no corpo para marcar assim, uma transição de vida, uma passagem da mulher da adolescência para a idade adulta. Elas desenhavam no corpo e o símbolo da Via foi feito também. Você vê que ela tem uma simbologia ali, a marca, né? Eu não sabia que tinha vindo do Guarani, me surpreendi. Legal, porque realmente faz parte da clínica, né? É o que a clínica vende, é o que a clínica prega, né? Exatamente. Então tudo tem muito sentido. Tudo foi muito pensado, realmente, com muito carinho desde o início. Da ideia para o primeiro paciente, demorou mais ou menos quanto tempo, assim? Da ideia, 2 anos. 2 anos. 2 anos da ideia, mas de construção, do tempo que a gente escolheu a casa, que na verdade não foi a gente que escolheu, ela foi escolhida por Deus, né? De que foi isso mesmo, que foi um presente. No dia que eu coloquei o pé pela primeira vez lá e decidi que seria lá, mesmo sem o Daniel e a Raíssa ver, né, que estava comigo nesse projeto desde o início, eu mandei uma foto, mandei um vídeo e eu falei, é aqui. Escolhi o canto e eles viram os vídeos, ele, show, vou fechar amanhã, vou mandar os documentos a essa casa. E isso foi em março de 2022 e a clínica inaugurou em novembro, no mesmo ano. De 22. Foi uma reforma muito grande, né? Porque a gente colocou a casa abaixo. Ela não casava antigo, então a gente precisou destruir tudo que tinha dentro e começar do zero. Toda a baixa elétrica e hidráulica, nossa, foi uma reforma muito grande. Mas a gente correu e deu certo. E ainda com a dificuldade de tentar manter, né, as principais características da casa, né? Que é o mais difícil numa reforma, né? É o mais difícil. Seria muito mais fácil se a gente tivesse começado do zero. Do zero. Com certeza. Mas valeu a pena. Imagino, com certeza. Doutora, e ao longo dessa caminhada, chegaram novos sócios, como é que vocês estão hoje? Como é que está essa parte administrativa da Via? Como é que é o teu dia a dia? Qual é o teu papel na Via também? Eu costumo dizer que eu dei um passo maior do que as minhas próprias pernas, né? Porque eu sou sonhadora e ousada. Então eu já quis começar muito grande. A clínica é muito grande, eu tenho 800 metros quadrados no total, né? Então a clínica é gigante e o projeto é muito grandioso. E nós começamos a sociedade, eu com 50% e o outro casal, Daniel e Raíssa, com 50%. Só que ao longo do tempo a gente sentiu a necessidade de colocar mais uma frente, que foi uns 4 meses depois que surgiu a Mariana. Maria Chies, que é vascular, que trabalhava já com o Daniel e ela já estava com muita vontade de ter um negócio dela. Ela se identificou muito com o projeto da clínica, nos procurou e a Marina já vinha assim, com uma bagagem muito boa também de know-how, de conhecimento na gestão. A Marina dela também era dessa área, então ela chegou assim para acrescentar muito. Eu digo que foi de divisor de águas a entrada da Mariana, né? E a doutora Mariana, eu tive o prazer de conhecer também, ela, o esposo dela, a Davia, e a gente vê e percebe que são excelentes profissionais que vêm para trazer novos artes, não só novos artes, mas como novas frentes de trabalho, né? Exato. Foi um frente de trabalho e foi um respeito para mim, né? Porque empreender não é fácil, eu não tenho experiência, não tinha experiência com isso, então eu tive que aprender tudo do zero. Mas eu acho que é uma delícia, aprender é uma delícia. Para mim foi um desafio assim, maravilhoso, eu me identifiquei, na verdade eu adoro desafio. Eu sou movida a desafios, né? Então aquilo que foi um desafio e empreender também é um desafio, mas cada vez que eu me desafio mais eu tenho vontade de buscar, de vencer. Então desde o dia que eu comecei a embarcar esse sonho,
que eu venho realmente buscando, assim, diuturnamente, aprender mais sobre esse universo. Né? Eu digo que um ano depois da Via, eu era uma mulher já completamente diferente da que tinha entrado ali. Uma mulher mesmo, não só uma profissional, sabe? Mas a Via me transformou. Amadurece, né? Muito, nossa. E o legal é que tu era médica, é médica, e da noite pro dia recebeu esse convite, foi amadurecendo e logo depois resolveu empreender, que não é, eu acredito que não seja algo que estava nos teus planos anteriormente, né? Não estava, né? Ainda mais começar grande assim. Começar grande, Poderia ter começado pequeno, né? Sim. Já que era para ter um negócio meu, que não tá sem essa linha pequena, como é o caminho que a maioria percorre, né? Mas eu acreditava tanto no que eu queria fazer, sabe? Dessa proposta, assim, de entregar realmente um acolhimento para o paciente. Pro paciente. Muito completa. Então eu acreditei muito, eu acho que eu fiz meu sócio acreditar, eles compraram meu sonho. Eu acho que isso aí foi meu no início, depois eles se tornou deles também, de todo mundo que tá lá hoje, né? E aí a gente resolveu encarar e é isso. Eu ia estar aí em crescimento, amadurecimento. Ainda acho que a gente é uma sementinha que está sendo plantada. Tem muita fé, a gente vai colher os frutos. Já estamos colhendo, mas cada vez mais esse fruto vai. A Via hoje tem quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio, já É o meu bebezinho. É o bebezinho, acabou de sair da gestação, né? Mas tá aí, firme e forte. Graças a Deus. Todos os profissionais que a gente foi colocando dentro da clínica, a gente nunca abriu a possibilidade de o profissional escolher trabalhar lá. Foram todas escolhas nossas. Então, foram profissionais que a gente foi definindo com base realmente naquilo que a gente acreditava. Profissionais sérios, competentes, estudiosos, que realmente tivessem a mesma missão que a gente de abraçar, de acolher, de entregar o seu melhor, de dar tudo possível e imaginário para ver o resultado, né, o sucesso daquilo que o paciente vem buscar. Camila é uma delas, estava a gente desde o início. Do início. Né? Desde o início, quando eu comecei a conhecer o trabalho da Camila, eu preciso dela aqui. E assim, ela é a cara da Via, e todos os profissionais que estão lá realmente foram escolhidos dentro. E o legal é o que eu sempre falo para meus clientes, né, doutora? Quando o médico, ele coloca claro que o dinheiro é importante, para todos nós, a gente precisa sobreviver. Mas quando o médico ele coloca o dinheiro na frente dos propósitos, na frente da medicina, na frente dos pacientes, isso tende a dar um problema. Um problema ético, um problema judicial. Hoje são mais de 100 processos por dia contra médicos, dentistas. E eu vejo que vocês sempre se preocupam muito mais com o paciente. Isso é muito importante porque vocês mantêm um diálogo com o paciente eles confiam nos profissionais que estão lá. Então, vocês lá estão vivendo a verdadeira essência da medicina, né? Que é o quê? É colocar a medicina à frente de tudo e qualquer coisa e não trabalhar lá simplesmente como uma atividade mercantil, como um comércio, né? E focado em tratamento, em melhoras, em prevenção, né? Com certeza. E isso, assim, financeiramente, do ponto de vista empresarial, talvez não fosse interessante, mas a gente acredita tanto nisso, nossa missão é essa mesmo, como você falou, que a gente sabe que o caminho vai ser mais lento, vai ser mais dificultoso, mas é melhor que seja assim do que a gente... Né? Mas também mais saboroso, né? Muito mais, é delicioso, assim, ver o resultado de tudo isso. E tudo isso, crescendo cada vez mais e os pacientes, primeiramente, né, em primeiro lugar. Os pacientes satisfeitos, felizes em estar lá, assim, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela foi fazer uma massagem relaxante, porque estava num dia estressada, ela disse que, olha, quando eu volto os meus pais aqui, que essa é a minha segunda casa, né? Aqui que eu me sinto leve, eu vim fazer minha massagem relaxante. Ela saiu da massagem, já fez o procedimento, e ela disse, ó, tô me sentindo 10 quilos mais leve, sabe? Tanto se sentindo melhor, né, com a aparência, por conta do procedimento, mas com todos os outros benefícios que a gente entrega, né? O legal lá da Via é que não são só procedimentos médicos, não é só consultório e tudo mais. Tem essa parte que podemos chamar de spa. Né? A clínica já aparece em spa. Já aparece em spa. Muita gente fala isso também, nossa, escritório de spa, né? Tem alguns pacientes que a gente recebe de fora do país até.
E eles, nossa, eles ficam impactados com aquilo ali. Com a qualidade e tudo Todos, mais. assim, sem exceção, todos comentam isso. Que nunca viram isso, nada parecido, assim, até fora do país, né? Sim. Então, assim, realmente aqui em Fortaleza eu acho que não tem nada nessa proposta, mas em São Paulo sim, né? Eu acho que existem sim muitas clínicas nesse perfil, nesse formato, e foi lá que nós fomos buscar nossas inspirações. Então, antes de abrir, o sócio foi para São Paulo, visitou algumas clínicas, a gente fez pesquisa. Então a gente trouxe para cá muito do que a gente via fora, né? Exatamente para trazer para Fortaleza. E graças a Deus vocês tiveram essa ideia de trazer de pegar essas inspirações e trazer para Fortaleza, porque a nossa cidade também ganha, né? A sociedade ganha também, né? E como é que é o teu dia a dia, assim, se dividindo como empresária, médica e mãe, né? Mãe e esposa, né? Eu imagino que o Renato deva, né? Não é fácil. Não é fácil, porque eu trabalho muito na dermatologia, assim, de muito estudo de atendimento. Graças a Deus a demanda tem aumentado cada vez mais e eu tenho muita dificuldade de dar não, sabe? Então eu sempre fico colocando e aí quando eu vejo eu tô o dia inteiro lá na clínica. Mas eu me cobro muito, assim, como mãe, principalmente, minhas filhas são pequenas ainda, então elas precisam de mim. Então não abro mão de ter tempo de qualidade com elas, né? Sim. Então deixo na escola, pego na escola, almoço em casa com elas. Tento, na medida do possível, colocá-las para dormir à noite, ter esse momento de estar juntas, de rezar, de dormir, de agradecer, enfim. Algumas vezes tento fazer praticado, mas nem sempre consigo, mas me cobro muito por isso. E aí, dessa forma, a gente vai, né, nesse jogo de cintura, faço terapia, me ajuda muito Sim. a ter esse equilíbrio, e faço coaching. Então, a coach também me ajuda a organizar, a ter mais planejamento, assim, do tempo, eficiência mesmo, e a história do tempo de qualidade. Eu foco muito nisso, sabe? O tempo de qualidade com o marido, a gente tem o nosso dia da semana, o dia do casal, a gente tenta viajar no final de semana sempre que possível, só o casal. Mas é difícil, é muita cobrança, né? E eu sou muito perfeccionista, muito. Então eu tento sempre fazer tudo da melhor forma possível. E aí já aquela cobrança, né? Tá sempre sendo cobrada todo dia. E é muito importante você se cobrar nesse ponto de tentar ter tempo de qualidade com a família, porque senão a rotina do trabalho atropela tudo isso. E quando você vê, passou, seus filhos estão tão grandes, Exatamente. seu relacionamento já está balançando ali por algum outro motivo, e é importante você manter isso, né? Para poder botar um ponto, né? Eu digo que são vários pilares que precisam estar equilibrados. Se uns todos os outros equilibrados também, com né? certeza. E essa é uma dificuldade, assim, porque a Via, ela é muito prazerosa pra mim, tá lá, É difícil sair, bom, né? é difícil sair, sabe? Então tem que estar me policiando bem, porque a vontade é estar lá, quando eu não tô trabalhando, começando as meninas, organizando, planejando, a gestão, a reunião, uma coisa atrás da outra. Nossa, tem demanda o dia inteiro, não paro. Assim. Enquanto eu não tô trabalhando, eu tô sempre na função da gestão também. E é puxado, é puxado. Mas Lá na Via, tu fica à frente da gestão, como é que vocês se dividem lá? nós nos dividimos assim. Eu fico mais à frente do processo criativo, né? Porque eu tenho mais essa veia criativa. Então eu fico responsável pelo marketing, pelo comercial, pelo feedback com as meninas da recepção em relação a projetos, ações internas e campanhas, eventos, essa movimentação toda. Do comercial, né? Do comercial, de acompanhamento dos pacientes, né, de aniversariantes do mês, enfim, esse tipo de mimos, essa parte fica comigo. E a Mariana, que é a parte financeira do negócio, ela me dá dinheiro. Ela que faz as contas, ela que faz planilha de tudo, ela que faz essas reuniões mais da matemática. Essa parte fica com ela. A Raíssa ajuda muito também, ela se Daniel nessa parte de gestão mesmo de insumos da clínica, de compra de materiais, de comida, do menu, né, que é servido para os pacientes, de estar sempre dando essa alimentação. Esse apoio, né? Esse apoio,
aqui no escritório eu também tenho essa dificuldade que tu tem de sair daqui, porque eu tenho muito prazer de vir pra cá. Esse ano a gente tá fazendo 10 anos de escritório. E é legal a gente ver, porque o advogado ele não pode ser só advogado, que nem o médico, não pode ser só o médico, hoje tem que ser um empresário. Então aqui no escritório a gente tem fluxo de todas as demandas, por onde entram essas demandas, como é que a gente acompanha essas demandas, a gente tem um coordenador, a gente tem um controlador de prazos, aí nossa equipe é toda segmentada por áreas, né? Tem a área do direito médico, tem a área do direito empresarial. E para mim também é muito prazeroso estar aqui quando eu vejo em alguns dias. E o engraçado, doutor, é que eu rendo muito melhor, muito mais à noite do que durante o dia. Porque durante o dia é reunião, a ligação. À noite dá uma acalmada que eu rendo mais, fazendo um prazo ou pensando em alguma tese. E quando eu vejo já são 8, 9 horas da noite. Não tenho filhos ainda, né? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Não vejo a hora, viu, Camilo, de ser pai. Se Deus quiser, em breve. Em breve. Mas é muito prazeroso estar aqui e a gente tem que ter esse limite, né? Porque senão a gente acaba se cansando também e é como você falou, todos os pilares eles têm que estar bem ajustados e conectados, né? E com relação aqui no escritório eu fico também mais focado no comercial, o meu sócio fica mais com a gestão do João Vitor e com o financeiro e eu fico mais no comercial. E eu adoro fazer comercial, de estar nos locais, de estar conversando, de estar falando no escritório. Quando a gente faz o que a gente gosta, é muito fácil falar, exatamente, né? É muito A fácil. gente tentou fazer essa separação realmente baseada naquilo que você Que é faz aptidão, né? Senão não adianta, Senão- E, Priscila, lá na Via também tem educador físico, né? Ou não tem mais? A gente foi sentindo uma necessidade de ir mudando ao longo do caminho, assim, a gente pensou com o Cintal Fitness, né? Ele começou com a ideia de fazer acompanhamento de alguns pacientes, com planilhamento de resultados de treinos e tudo. Mas era muito difícil levar o paciente para lá só para fazer isso, já que muita gente já tem seu personal e tudo mais, né? E por enquanto isso ficou de stand-by. Isso já é uma cultura que a gente veio lá em São Paulo, né? O consultor fitness dentro da clínica, sim. assim como um consultor médico que faz um acompanhamento do paciente referente a todos os outros demais profissionais que ele já tem. É muito interessante a ideia, a gente até pensou em trazer para cá isso daí também, mas ainda estamos esperando essa cultura amadurecer mais aqui, né? Porque as coisas chegam aqui logo depois, mas a ideia é boa. Por exemplo, esse profissional cirurgião na clínica de Jocard, mas ele faz acompanhamento também cardiológico de alguns pacientes. Então ele pega o paciente e vê, você precisa ir no doctor, porque esse está desregulado, então faz 6 vezes que você não vai, então daqui a 6 meses você marca a consulta agora com um nutricionista, você precisa baixar a sua glicemia que está muito alta, então você precisa também de uma atividade física regular. Ele vai acompanhando o paciente, entendeu? Durante toda a jornada. Dentro da clínica. Dentro da clínica e fora delas favorecidas, entendeu? Os profissionais fora também. Isso é muito bom porque Né? o diferencial, esse diferencial de justiça é muito bom porque deixa o processo muito mais assertivo, não é? O paciente ele não chega lá, tem solto, né? Não chega solto, não chega lá com a ideia, porque hoje o paciente já vai com a ideia dele, porque ele já deu uma olhada na internet do que ele quer. Eu vejo, escolhe, né? Ele escolhe. E com esses processos, às vezes o paciente ele pode chegar com a ideia, mas o médico, vocês analisando, vê que o diagnóstico para ele e o procedimento aquele não é o ideal que ele quer, que o melhor para ele é um outro procedimento. Então vocês deixam o processo muito mais assertivo, né? E a chance de um paciente desse sair desgostoso ou com algum tipo de reclamação é muito menor, né? É muito menor. Priscila, e falando assim da gestão da clínica, como é que vocês trabalham a questão de recepção? Tem treinamentos diários com a equipe de vocês, com o próprio corpo médico? Tem padrão de atendimento? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Nós temos a nossa cultura, né? Ela existe desde o início, assim, também. Antes da inauguração, essa cultura já estava feita, desenhada, e sempre quando algum profissional entrou na clínica, essa cultura foi apresentada, então a gente bate muito nisso. Os treinamentos acabam sendo feitos mais pelas empresas fornecedoras dos insumos da gente, das grandes empresas, como os de injetáveis, né? Por exemplo, o RES, a Allen, elas fornecem treinamentos
para a equipe de recepção, de vendas, concierge, gerente, enfim. Mas eu confesso que esse é o meu maior desafio hoje. Esse nosso maior desafio é esse treinamento, que eu acho que Fortaleza ainda tem poucas opções. Quando eu procuro, sim, locais para fazer esse treinamento no nível que a gente precisa, e eu acho tudo muito superficial, assim, sabe? Eu tenho muito contato com o médico e eu vejo que a turma da recepção ali geralmente tem mais contato com o paciente do que o próprio médico, não é? Então você tem que colocar um profissional ali, tem que ser profissional. Eu vejo às vezes clientes me falando, eu contratei aqui para minha recepção uma filha de um amigo do meu pai lá do interior para ajudar. Cara, é interessante, é legal você ajudar, mas pode ajudar de outras formas, porque ali é o seu profissional, né? A porta de entrada, É a porta de entrada. Porta de entrada. E eu falo muito isso para eles, vocês têm muita consciência disso. A gente faz reuniões mensais de equipe, né? E eu falo muito para eles da importância do manobrista, que está ali na porta, como ele vai recepcionar aquele paciente. Então ele tem que olhar nos olhos, ele tem que dar um sorriso, ele tem que cumprimentar. Ao entregar o cargo, ele boa tarde, boa noite, desejo um bom final de semana. Porque às vezes uma palavra que você dá, a forma de você olhar para uma pessoa que está chegando, que está indo embora, faz diferença. Faz diferença. Se a pessoa não está num dia bom e chega tratando, né, de uma forma meio fria, a outra já começa dali a dar errado. Chegando na recepção, a recepção também, ela foi toda pensada para isso, né? Então as meninas, a gente pede, né, para que elas levantem, cumprimentam, se possível, que recebam o paciente na porta, que olhem no olhar, que cumprimentam, que saibam o nome daquela pessoa que está entrando, quem ela é, que a gente tem que se conectar com o paciente. Tem que se conectar, tá na experiência. Essa conexão, ela faz toda a diferença. Então tudo lá vai ficar muito personalizado. Então, a gente recebe o paciente na sala com o nome dele escrito, com a frase motivacional. Essas frases motivacionais estão espalhadas por todo canto, na xícara de café, no copo de água, sabe? Então, realmente, esse detalhe pra gente importa muito. Os mínimos detalhes fazem diferença, né? E na área médica, né? Vocês lá tanto atendem muita parte estética, um paciente que está querendo se embelezar e tudo mais, mas também tem pacientes que chegam lá com algum problema de saúde, seria um problema na pele, por exemplo, e esse paciente ele já chega lá com um problema, não é? Então você tratar ele bem, ele já se sente acolhido, como você está falando, ele já chega estressado, às vezes está com alguma erupção na pele, alguma hernia, já chega lá estressado querendo tratar aquilo, algo que vem, por exemplo, vem acontecendo recorrente e tal, e a clínica dar esse acolhimento é muito importante, não só do médico, né? Não só da médica, mas de toda a equipe da clínica, é muito importante. Eu vejo, doutor, que a gente já trabalhou no escritório em mais de 150 ações por erro médico. E o que eu mais observo é que geralmente não tem erro médico nas ações. É uma questão interdisciplinar ali, de trato, geralmente, do médico ou da equipe ou da secretária com o paciente, que eles abordam a ação de um suposto erro médico. Exatamente. Se a pessoa não vai ser bem acolhida, ela já tende a ficar com a visão negativa e já fica buscando, né, um probleminha para criar um problemão, né? Exatamente. Então, assim, lógico que dificuldades e problemas existem, ainda mais num projeto grandioso como esse, assim, erros acontecem. Mas, assim, a gente sempre pede para a equipe que se algum paciente sair insatisfeito ou se gerar algum ruído dentro da clínica, prontamente nós nos reunimos para tratar aquele assunto ali, entender onde houve o erro, sabe? Para poder remediar e que esse erro nunca mais aconteça. Então, perfeito. Isso ainda a gente não deixa passar de jeito nenhum. É uma espécie de comitê que vocês têm. É um comitê, exatamente. Então, se isso acontecer uma vez, a gente deixar passar, e vai acontecer de novo com outras pessoas, né? Então a gente faz de tudo para que não se repita. Então a gente volta no erro e tenta modificá-lo, né? Entender onde está a raiz dele para que fique claro para toda a equipe que ele não pode se repetir. Que não pode se repetir, isso é muito importante, né? Doutor, e quais são os planos futuros? Eu vi que lá havia, acho que está um ano e meio de vida, já está falando de futuro, né? Mas você vê que é um projeto que deu certo, né? Assim, com um ano e meio já estou te perguntando se tem planos futuros, o que é que vocês desejam, o que é que vocês almejam. Eu sei que naquela parte de trás ainda tem muito o que crescer ainda, né? Nós temos ainda os 300 metros quadrados dentro da clínica,
que está reservado para essa expansão, né? No momento certo ele vai existir e está maturando ainda o que vai ser. Já adianto que não vai ser um complexo médico. A gente quer, continuando a linha de ser disruptiva, de disruptivos, colocar algo ali bem diferente e que chegue para somar a Fortaleza também. A ideia do Terra Clínica, a Via, com toda essa proposta que ela tem, aquele espaço também vai ser pensado, está sendo pensado para chegar algo novo também, que ainda não existe em Fortaleza, que já temos algumas ideias e em breve, se Deus quiser, esse projeto vai sair papel e a gente vai poder fazer mais esse outro sonho se tornar realidade. Mas por enquanto a gente quer ainda organizar mais ainda a Via, né, a clínica, com tudo que cada vez mais melhorar a gestão. Nesse momento a gente está na aquisição de equipamentos, né, de melhorar ainda mais a ocupação das salas, enfim. A gente faz muitos eventos lá na clínica também, não tantos quanto gostaríamos, porque a gente tem espaço lindo de fora. Sim. E a ideia é que a gente aproveite cada vez mais esse espaço para criar um ambiente de socialização, de network, sabe? De mulheres, de homens também, já penso em para homens. Mas por enquanto a gente está focando muito nas mulheres, que é o nosso público maior, né? Eventos muito diferentes de tudo que tem aqui também. Então a gente contrata um consultor financeiro, faz palestras de finanças. A gente contrata um sexólogo e fala de sexologia. É muito legal. O próximo evento que a gente vai fazer agora é com o sommelier, falando de vinhos. Então a gente tenta sempre trazer esses momentos, sabe, para agregar aos nossos pacientes, para somar, para agregar valor e também para atrair e criar uma ideia de tornar a Via um objeto de desejo. Sim. Esse é o nosso objetivo. E ainda fazer a Via ser conhecida. Porque nós somos novos, então tem muita gente que ainda não sabe que ela existe. Então, nossa maior dificuldade hoje, nosso maior meta para 2024 é fazer ações de divulgação, formato, de divulgação, de marketing brand, para poder atrair mais e criar esse desejo da Via, de ser pertencente à Via, entendeu? Isso a gente está num momento, e encaixou perfeitamente com a meta de vocês para esse ano, que o Conselho Federal de Medicina acabou de lançar lá uma resolução, na verdade lançou ano passado, a resolução 2336, que entrou em vigor agora em março desse ano, que é a nova forma do médico fazer publicidade e melhorou muita coisa, né? Antes o médico, não sei se você tem conhecimento, mas era muito engessado, que não podia nem dizer o local aonde era a clínica, onde ele atendia. Não podia dar. Como é que você falar de procedimentos, não podia falar em procedimentos, não podia dar o seu telefone, não podia. Enfim, não podia dizer, não podia nada. E agora melhorou muito, o médico hoje pode dar alguns tipos de descontos na consulta, pode ter uma divulgação melhor. O que o médico não pode fazer é praticar concorrência desleal, sensacionalismo, então autopromoção de forma desleal, obviamente, né? Consultas de graça, isso não existe, né? Em nenhum canto, obviamente. Mas é bom porque encaixou com a meta de vocês para esse ano, tá? E abriu muito, essa nova resolução ela abriu muito, ela veio para agregar, né? E como é que os ouvintes interessaram em marcar uma consulta com a doutora Priscila ou em marcar uma consulta com algum outro profissional na Via, ou até mesmo fazer uma massagem relaxante, né? Uma limpeza de pele, tem limpeza de pele também, né? Tudo tem direito lá. Como é que eles podem marcar e entrar em contato? Primeiramente, assim, se for algum ouvinte aqui do podcast, eu gostaria que inclusive se identificasse no dia que for por lá, porque eu vou fazer questão de mostrar tudo, apresentar a clínica e todo esse conceito. Vou ficar muito feliz em recebê-los. Nós temos o Instagram da clínica e o meu Instagram, e no da clínica a gente apresenta todos os profissionais que estão lá, além de todos os serviços. O da clínica é o @via, VYA, Consult Clinic. E o meu é @dra.priscilatávera. No nosso Instagram tem o link da bio, onde tem o WhatsApp, o endereço, a localização, enfim, todos os nossos serviços detalhados também. E aí eu espero vocês em breve lá na nossa casinha para conhecer o conceito Via. O nosso podcast vai ser transmitido não só no Spotify, mas também no YouTube. Então, doutor, eu vou pedir inclusive para divulgar o Instagram da Via e o teu Instagram no YouTube, né, para quem estiver assistindo, que fica mais fácil de localizar e de encontrar. Mas, mais uma vez, doutor, muito obrigado por ter topado participar desse nosso podcast. Ótimo, adorei.
Nosso primeiro episódio, né? A gente ainda tem muito o que melhorar nesses episódios. Eu tô assistindo vários podcasts para ver como é que o pessoal faz. Mas obrigado pela atenção, por ter vindo aqui, por ter aberto. Daqui a um ano eu quero vir de novo. Claro. Pra te falar o que aconteceu nesse último ano. Então, ó, tá combinado. Daqui a exatos um ano, doutora Priscila de novo com a gente aqui no nosso podcast, falando se concretizou, como é que tá a clínica, se concretizou os planos futuros, se a expansão deu certo. Sim, não, vou contar os detalhes do que já aconteceu, porque vai acontecer. Tá, então pronto, é isso mesmo. Você tem que acreditar, né? Com certeza. Acreditar e falar positivo. Mas eu sou muito assim também. Rapaz, tem que fazer, vamos fazer e vamos resolver. Se ficar parado, você não chega até aqui, não dá pra voltar pra trás, não. Não dá pra voltar pra trás. Pois, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Sigam o nosso podcast, nos acompanhem no YouTube, no Spotify e no Instagram. Um abraço e até a próxima.